Início a nossa aula, tem bastante conteúdo hoje. Vamos ver se eu consigo não atropelar, né? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, obrigado por essa semana que está começando. Obrigado pelo privilégio de prestarmos culto nesse dia, de separarmos tempo para aprender mais a tua palavra, daquilo que o Senhor revelou a nós. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos entender e compreender a tua palavra. Peço que o Senhor nos conduza nesse momento, que teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração, que possamos compreender essas verdades e colocá-las em prática em nossa vida, e que sejamos crentes praticantes, né? Não apenas ouvintes, né? Que sejamos crentes praticantes. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, a aula de hoje eu vou fazer um esquema um pouco diferente. Eu não farei aquela revisão da ordem da salvação que eu tenho feito. Também não abrirei muitas passagens bíblicas, né? Nós abriremos em algumas. Eu separei praticamente uma ou duas passagens, dependendo do parágrafo. Não vou fazer aquele esquema de perguntas, eu vou lendo o texto. A minha ideia já hoje é ir lendo o texto e explicando. Nós temos bastante coisa, né? Já falei isso mais de uma vez, temos bastante coisa, bastante conteúdo, obviamente, importante, né? Então, o capítulo 19 da Confissão de Fé fala da lei de Deus, e o capítulo 20 da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Então, vamos entender um pouco sobre o que trata, então, esses capítulos, né? Então, o primeiro parágrafo do capítulo 19 está escrito assim, ó: Deus deu a Adão uma lei na forma de um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Ele prometeu vida sob a condição de Adão cumprir a lei e o ameaçou com a morte caso ele a violasse. Além do mais, ele dotou Adão com poder e capacidade de guardá-la. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Primeiro, que Deus deu a Adão lei, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem perceber isso, né, na leitura das Escrituras. Existe naturalmente ali algo explícito, é possível que tenha outras coisas, né, que a gente não tem ali registro. E Deus estabelece um pacto com Adão, né? Não com esse nome, não está escrito lá pacto, né? Pacto de obras, isso não está escrito, mas Deus estabelece um pacto. Por quê? Porque existe ali uma condição a ser cumprida, penalidades caso essa ordem estabelecida não seja cumprida, né? Então isso são características de um pacto. Através desse pacto, o que Deus requer de Adão é uma obediência, né? Ele fala de Adão e de toda a sua posteridade, né? Uma obediência total, né? Pessoal, né? Então não adianta, não são meus pais que obedecem por mim, não é minha esposa que obedece por mim, sou eu quem tenho que obedecer. Essa obediência tem que ser total, exata e perpétua. E aí, caso Adão violasse essa ordem, o que aconteceria com ele? Morte. Então a gente precisa primeiro entender aqui que é o conceito de morte. Morte nada mais é do que a ausência de comunhão com Deus. Assim, no momento que Adão e Eva pecam, né, eles não morrem de forma imediata, biologicamente falando, mas eles morrem espiritualmente, eles perdem a comunhão com Deus, a comunhão a perfeita que eles tinham antes, né? Então essa é a primeira coisa. E uma coisa muito importante, né, que isso Adão é diferente de nós, Adão sim tinha poder e capacidade de guardar a lei. Adão tinha totais condições de obedecer a essa lei. Aquilo que Deus havia estabelecido, estipulado para que Adão fizesse, ele tinha total condições.
Então vamos ver aqui os textos de Gênesis, né? Então Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, está escrito assim: E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só então as ordens que Deus começa a dar, né? Ó, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, né? Então aqui Deus está dando o domínio, né, sobre toda a criação para o homem, né? O homem então, o que a gente chama dentro da teologia de vice-regente de Deus, né? Nós somos os gerentes da terra. Então, nós de fato não só podemos, como nós devemos usar de toda a criação para o benefício da humanidade. Então, nós devemos usar, ao mesmo tempo, nós devemos preservar, nós devemos então utilizar a natureza, né, a nosso favor, a favor da existência humana. E aí o capítulo 2, verso 17, né, a a ordem que Deus coloca, né? Ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus aqui estabelece esse pacto com Adão. Uma coisa importante, né? Muitas vezes as pessoas tendem a olhar para isso e falar assim, nossa, né? Que restrição é essa, né? E Deus proíbe o homem de comer uma árvore. E um professor meu, uma vez explicando essa ideia, é como se você recebesse uma visita em casa, né, e você abrisse sua geladeira e falasse para a visita, olha, aqui você pode pegar toda a comida, olha, tem, aqui é a nossa contextualização, né, tem picanha, tem refrigerante, tem macarronada, eu não sei qual é a tua comida favorita, né, tem tudo que você quiser aqui. Mas é o seguinte, ali no fundo tem um pedacinho de bolo de uma festa de aniversário que eu trouxe, aqui no meu caso, né, para minha esposa, com um docinho ali, aquele ali você não pega porque é para minha esposa, né? Ela tem um carinho muito grande pela pessoa e ela queria, então, ela quer, né, comer esse bolo. É mais ou menos essa situação que Adão estava vivendo. Ele tinha, então, diversas árvores que ele poderia comer, ele tinha toda a criação para usufruir, mas Deus restringe apenas uma árvore e nós sabemos que ele acabou não obedecendo, apesar dele ele ter totais condições, uma vez que ele não era corrompido pelo pecado, o seu coração não era inclinado a fazer o mal, ele não sofria qualquer tipo de cobiça ou tentação interna. Adão ele era, nesse sentido, bastante diferente de nós. Então, o segundo parágrafo vai falar que essa lei, depois da queda de Adão, continuou sendo perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos escritos em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus e os outros 6 mandamentos, né, os nossos deveres para com o homem. Uma coisa importante que nós precisamos ter em mente, né? Então, existiu apenas um momento em que o homem, por exemplo, Adão e Eva não precisavam de salvação antes da queda, né? Então ali no caso eles faziam ali obediência para a manutenção do estado em que eles viviam, né? Após a queda, ninguém mais conseguiria ser salvo por obras, tá? Então logo após a queda, quando Deus ali em Gênesis 3,15 promete o Messias, né, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, já está muito claro o pacto da graça, né? Seria através de uma ação divina em que a salvação chegaria para as pessoas, né? Mas, de qualquer forma, o que o texto está falando é que, mesmo depois da queda, essa lei continuou sendo perfeita regra de justiça, né? Isso por quê? Porque a lei ela nada mais expressa, né, do que o próprio caráter de Deus, a própria vontade de Deus. E Deus, por ser um ser imutável, né, naturalmente aquilo que ele gostava no passado, ele continua gostando agora. Aquilo que lhe agradava no passado, continua agradando agora. Aquilo que ele entende, né, aquilo que ele define como santidade, continua definindo a santidade agora.
Então, se Deus estabeleceu qualquer tipo de lei, qualquer tipo de regra, né, no passado, naturalmente elas continuam sendo válidas, né? E aí a gente vai fazer aqui algumas distinções a respeito dessas diversas leis existentes, né? Nós fazemos aí, estabelecemos normalmente algumas categorias, né? Mas uma outra coisa importante é que quando Deus dá então os 10 mandamentos, né? Aqui a gente faz uma divisão de que existiam 4 mandamentos que são concernentes à nossa relação com Deus, né? E os outros 6 concernentes à nossa relação para com o nosso próximo, né? E, e aí eu trago para vocês aqui, né, Tiago, capítulo 1, verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então veja o que Tiago, irmão de Jesus, está nos dizendo, é que nós devemos então considerar atentamente em que lei? Na lei que é perfeita, a lei de Deus, né, a sua revelação, a sua palavra. E nós devemos não apenas nos atentar, nós devemos então perseverar nela e não apenas ouvir, mas também praticar. Então a gente aqui vai, a nossa ideia ao longo da aula é que nós possamos entender que a obediência aos mandamentos de Deus ele é atual, né? A obediência ela é atual, ela é necessária e ela é de fato uma evidência daqueles que são de fato regenerados por Deus. Então Tiago 2:10 e 11, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então aqui ele vem apenas mostrar que a lei ela é completa e que qualquer pequeno deslize que nós cometamos em nós somos então já culpados, né? Nós não podemos passar por inocentes. E nós sabemos que isso é algo extremamente natural e de fato acontece na nossa vida, que diariamente nós acabamos aí infringindo, né? Acabamos infringindo a lei de Deus, acabamos pecando, né? Então nós então somos condenados, né? Somos culpados diante dessa lei. E Mateus 22, de 37 a 40, respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa aqui é uma das passagens muito bonitas, né, onde Jesus ele resume os 10 mandamentos em apenas 2. Né? Então ele estabelece que ele nos mostra, né, que os 4 primeiros mandamentos são resumidos em amar a Deus, né, de todo o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento, e que os outros 6 consistem em amar ao próximo, né? E se a gente for pensar mesmo, não faz muito sentido, né? Se eu amo meu próximo, naturalmente eu não o assassinarei, né? Se eu amo meu próximo, naturalmente eu não o furtarei. E por aí vai, né? Então aqui seria o resumo, né, desses 10 mandamentos dados por Deus. Terceiro parágrafo. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, quis Deus dar ao seu povo, Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Estas estão todas abolidas sob o Novo Testamento. Então a ideia aqui é o seguinte: Deus, a gente vai trabalhar esse conceito, né? Estabeleceu leis que ele deu ao povo, dentro todas essas ordenanças de Deus, né, pensando na época de Israel. É possível que nós separemos essas leis entre leis morais, cerimoniais e civis, sendo que desses 3 grandes grupos, todas as leis normalmente contêm elementos que pertencem ao outro grupo, né? Mas que desses 3 grupos, o que ainda está vigente e sempre estará vigente
são as leis morais. Então, tanto a lei cerimonial quanto a lei civil, ela foi abolida, né? A lei cerimonial foi abolida porque Cristo a cumpriu plenamente, né? A gente também vai passar por isso. E a lei civil, porque o povo de Deus não é mais uma nação, né? O povo de Deus é a igreja. Então, o texto aqui nos mostra, né, que Deus deu a esse povo essas leis cerimoniais, e ele fala que essas leis contêm diversas ordenanças típicas, ou seja, elas eram tipos de algo que viria. E no caso, a lei cerimonial estava apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, quando a gente olha a lei cerimonial, a preocupação com a pureza, né? A preocupação com o sacrifício, a preocupação com a eliminação do pecado do meio do povo, tudo isso aponta para a obra que seria realizada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas leis, né, prefiguram o culto e a Cristo, as suas graças, os seus atos, os sofrimentos, os seus benefícios. Então, essas leis estão abolidas aí no Novo Testamento. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então esse texto aqui é bastante conhecido, nele é apresentada a eficácia do sacrifício de Cristo, né? É o sacrifício dado de uma vez por todas, um sacrifício que não se repete. Mas a ideia desse texto, né, além disso, é mostrar que a lei cerimonial ela apenas apontava para Cristo, né? Então é muito simples a gente conseguir entender essa figura. Basta você olhar a sua sombra no chão e você se olhar no espelho, né? A sua sombra você consegue delimitar mais ou menos, né? Você é um ser humano, tal, mas você não consegue delimitar detalhes, né? Você não consegue definir cor de pele, né? Você não consegue definir a cor do cabelo, quantos olhos, né? Enfim, formato da boca, mas você consegue ver uma sombra. Mas aquilo que é real, né? Aquilo que é perfeito, que é completo, possui muito mais detalhes, né? Então, a lei era essa sombra e Cristo a perfeição, a revelação de tudo isso. E Efésios 2, 15 e 16 está escrito assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, nós vemos aqui Jesus abolindo a lei, né? Mas nós vamos entender mais para frente como isso se dá, a questão da manutenção da lei moral. Então vamos para o quarto parágrafo. A esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus deu leis civis, que deixaram de vigorar quando o país dele deixou de existir, e que agora não se obriga a ninguém além do que se exige a sua equidade geral. Então aqui nós temos, já adiantei um pouco isso, né? O povo de Deus deixou de ser uma nação, né? E hoje a gente vê aí o povo de Deus congregado na igreja, né? No corpo de Cristo. Então hoje não exige, né? Deus não exige mais as leis civis. Então nós hoje somos sujeitos às leis dos nossos países, né? Cada um aí que vive em uma nação. Então isso já não se aplica mais ao povo de Deus, apesar de existir algumas pessoas que acreditam que essa seria as leis que deveriam ser implantadas hoje em uma nação teocêntrica, mas o ensino bíblico não parece apontar para isso, né? Então Mateus 5, 17, os versos depois 38 e 39, fala assim: olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então aqui Jesus Cristo já está fazendo algumas aplicações, né, a respeito da lei, e ele mesmo mostra, né, que ele veio para cumprir a lei e os profetas, né? Então a gente tem que ter muito claro que a nossa salvação também foi conquistada pela obediência realizada por Cristo, né? Pela obediência que Cristo teve da lei. E uma vez que ele cumpre essa lei, ele também
traz ao povo judeu um entendimento mais profundo que eles ainda não tinham da lei. Então, muitas vezes eles tinham uma visão muito simplista, né, muito superficial da lei. O exemplo clássico, né, do não adulterarás, Jesus Cristo pega e fala assim, olha, não adulterarás, mas se você já olhou, né, para a mulher, ou no caso da mulher olhou para o homem, e desejou no seu coração, você já adulterou com ela, né? Então Jesus Cristo traz o problema não apenas nos atos, mas na sua motivação dentro do coração. Então é algo muito mais profundo o entendimento que Jesus Cristo traz das Escrituras, né? Então a gente precisa entender um pouco melhor aí acerca dessa lei, né? Então a lei moral obriga a todos em todo o tempo a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as demais. Essa obrigação não se deve apenas à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo no Evangelho não anula de modo algum essa obrigação, antes a fortalece bastante. Olha que coisa interessante. A lei moral obriga a todos em todo tempo a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as demais. O que a Assembleia de Westminster está afirmando aqui? Que todas as pessoas estão sujeitas à moralidade estabelecida por Deus. A moralidade que Deus estabelece, ela não é uma regra apenas para aqueles que são convertidos, justificados, regenerados. Ela é uma regra para toda a humanidade. Então todos estão sujeitos e todos devem obedecê-la. O que nós sabemos é que as pessoas não obedecem e por isso elas estão condenadas. Então essa obrigação, né, ela não deve ser apenas a matéria nela contida, ou seja, eu não devo obedecer só por conta daquilo que está escrito, mas eu devo obedecer por respeito à autoridade de Deus, por ter sido Deus quem deu essa lei, e como eu falei com vocês, uma vez que Deus dá algo em que ele se agrada e que esse algo seja feito, naturalmente eu tenho que fazer. Naturalmente eu tenho que obedecer. Deus ele é imutável, esse é um dos atributos de Deus. Então a sua lei, ela sempre será verdade, ela sempre lhe será agradável, e por isso sempre os seres humanos terão que obedecer essas leis. E aí uma outra coisa muito importante é que Cristo, quando ele no Evangelho, né, quando relata ali a sua vida, ele não anula essa obrigação. Ele fortalece essa obrigação. E aqui é onde muitas pessoas dentro da vida da igreja têm se perdido, têm se confundido, né? O que nós precisamos entender é que pela nossa obediência da lei, nós nunca conseguiremos a salvação. E nem deve ser esse a motivação de nós conseguirmos a salvação. Porque nós sabemos que a salvação é dada por graça. É Deus quem dá. Né? Nós recebemos de uma forma merecida. Então, o ponto aqui não é a obediência visando a conquista da salvação. Tá certo? Antes, a ideia presente aqui é que essa obediência é evidência, né, daquele que foi regenerado. A obediência é a resposta natural daquele que teve seu coração transformado e foi resgatado por Deus. Aquele que se tornou filho, né, a gente viu lá na adoção, né, aquele que se tornou filho de Deus tem no desejo, no íntimo do seu coração, ser parecido com ele. E por isso, né, a gente sabe que lá em Romanos 8, 29 fala que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Então, por isso, eu devo não apenas desejar obedecer à lei, mas devo, de fato, me esforçar para que isso aconteça. Né? Então, muitas vezes as pessoas ficam com preocupações de parecer legalistas, e existem outras pessoas que acabam, então, indo para o outro lado. Né? Um lado de não obedecer nada, por quê? Porque nós vivemos no período da graça. Nós simplesmente fomos salvos, então eu posso viver da forma que eu quiser. E nós veremos no capítulo 20 que isso é uma ideia completamente equivocada, uma distorção da palavra do Senhor.
Então olha lá Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem vai conversar muito nesse sentido é 1 Coríntios, né, 13, se não estou enganado, de que o amor é o principal dom, o dom supremo, né? Então nós precisamos entender, meus irmãos, que se nós sabemos que o amor, né, e eu acho que nisso ninguém discorda, né, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então como que eu amo o meu próximo? Eu amo o meu próximo cumprindo a lei. Se eu amo o meu próximo, eu não mato, eu não furto, eu não cobiço, né? Então a gente precisa entender que é fundamental que nós obedeçamos a lei, que nós obedeçamos os mandamentos estabelecidos por Deus, por Jesus Cristo, né? Os mandamentos que estão claros nas Escrituras, é fundamental que nós obedeçamos. Diferente daqueles que acham que muitas vezes podemos parecer legalistas, fariseus ou coisas do tipo, o que nós precisamos entender é que a grande característica do fariseu era que ele colocava peso além daquilo que havia sido revelado e que ele acreditava que pela sua obediência ele conquistaria a salvação. Nós temos certeza de que pela obediência eu não conseguiria a salvação, mas eu também tenho certeza que uma vez que eu fui salvo, eu devo sim obedecer ao meu Deus, ao meu Salvador. E aí Romanos 3,31, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Também podemos aqui colaborar aqui com esse entendimento, quando Jesus Cristo fala que aquele que ama, aquele que ama a Cristo é aquele que guarda os seus mandamentos. Veja, a obediência esteve sempre presente no discurso de Jesus Cristo, até porque ele foi o grande exemplo de obediência. Então, por isso, nós devemos viver uma vida de obediência e de um esforço contínuo para atingir essa obediência. Parágrafo 6º. E aí, meus irmãos, podem ir fazendo perguntas, caso tenham algumas dúvidas, né? Mandem aí perguntas no bate-papo aí do YouTube, e assim que eu der uma paradinha, a gente responde, né? Então, lá, parágrafo 6º, né? Os verdadeiros crentes não estão debaixo da lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados. Contudo, ela lhes serve de grande proveito como aos demais. Então, essa primeira frase, tá? Já falando um pouco do que eu comentei, de que nós não estamos, né, debaixo da lei com o fim de obter a salvação, como um pacto de obras, para a gente ser justificado ou condenado. Não. Eu estou obedecendo a lei, né? Eu estou debaixo da lei como um sinal de obediência a Deus, né? E ele fala que isso nos serve de grande proveito. E aí o texto vai continuar. Ao informá-los como regra de vida, a vontade de Deus, olha, a vontade de Deus. Se a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. E o dever que eles têm, ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Então, é através dessa palavra, né? E aí a gente pode ver que a palavra em muitos momentos ela é totalmente clara e específica no que nós devemos fazer. Nesse sentido, ela é como se fosse um GPS, né? Nos dando a rota exata. Em alguns momentos ela serve de cerca, ela delimita o nosso campo de ação, mas em muitos momentos ela vai nos servir de direcionador, né? Uma bússola norte, sul, leste, oeste, não dando necessariamente o caminho exato, mas nos dando princípios para guiarmos a nossa vida, né? Então ela nos dá a regra de vida. Ela dirige e nos obriga a andar segundo a retidão. Né? Para isso que a lei de Deus é muito útil. Ela também lhes revela as contaminações pecaminosas da natureza deles, de seu coração e de sua vida. Então, ao mesmo tempo que a lei de Deus nos mostra como nós devemos andar, ela também nos mostra da forma errada que nós temos andado. Então ela aponta todos os nossos pecados.
né? Então, quanto mais nós temos intimidade com a palavra de Deus, mais evidente fica as nossas falhas. Portanto, quando examinam a si mesmos à luz da lei, eles chegam a uma maior convicção de seu pecado, uma maior humilhação e maior ódio por ele, junto com uma visão mais clara de sua necessidade de Cristo e da perfeição da obediência dele. Então ele está falando, o que a Assembleia está falando aqui, a Assembleia de Westminster? Olha, quanto mais eu me examino à luz da palavra de Deus, algumas coisas são consequências naturais e óbvias. Uma delas é a minha convicção de pecado vai aumentar e não diminuir. Por mais santo que você esteja sendo, ou que eu esteja sendo, quanto mais a gente tem obedecido, mas quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais evidente vai ficar coisas que ainda precisam ser ajustadas. Isso vai nos trazer uma grande humilhação, porque nós vamos ver claramente que nós somos impotentes diante do poder do pecado, sem o auxílio divino, né? E isso tem que nos trazer, então, o que? Um ódio pelo pecado. Da mesma forma como Deus odeia o pecado, nós devemos odiá-lo. A gente não deve ser amigo do pecado, nós vamos ser inimigos do pecado. Eu estou lendo um livro ultimamente, né? Sobre um problema que eu tenho, né? Sobre a ira. E em um desses capítulos, o autor fala que quando eu exerço a ira, quando eu pratico a ira, eu estou sendo, então, um companheiro de ministério do diabo. E é dessa forma que nós devemos entender os nossos pecados. Que toda vez que eu cometo um pecado, eu sou, então, o quê? Um parceiro de ministério do diabo. E eu creio que isso, né, é bastante ofensivo para a gente, né? Então a gente deve ter ódio disso. E aí, uma vez que eu vejo a minha impotência, eu estabeleço o ódio, eu me humilho, eu vou ter então uma visão mais clara do quanto eu preciso de Cristo. E isso vai ficar ainda mais bonito a obra que Cristo realizou. Por quê? Porque eu sei o quão difícil é obedecer e ele obedeceu perfeitamente toda a lei. A lei também é útil aos regenerados por quê? Ao proibir o pecado, ela restringe a corrupção deles. Ou seja, em muitos momentos nós também deixamos de pecar porque a palavra estabelece. Ela então está restringindo, né, a potencialidade do mal dentro da nossa vida, né? Então, por meio de suas ameaças, ela lhes mostra o que o pecado deles merece. Ou seja, é também através da ameaça que nós entendemos que nós não devemos pecar. Nós devemos, mundo ideal, não pecar por amor a Deus, mas em alguns momentos a nossa maldade ela é restringida pelo receio das consequências do nosso pecado. Isso serve para a gente pensar que na lei do nosso país, determinados tipos de crime eles são amplamente cometidos porque não se existe punição. Ou a punição é muito branda e vale o risco. Então é importante que as punições sejam pesadas e severas, né? Além disso, embora eles sejam livres da maldição prevista na lei, então a condenação que a lei traz àqueles que foram regenerados não se aplica, ela mostra as aflições que eles podem esperar nessa vida por conta dos seus pecados, ou seja, ela mostra a consequência dos pecados nessa vida. Então nós podemos pegar exemplos clássicos, né? O sofrimento de Davi no seu adultério. Então o filho do adultério faleceu, né? Enquanto Davi escondeu o seu pecado, ele fala que ele sentia a mão de Deus pesando, os seus ossos eram esmagados por Deus. Nós vemos tantos outros casos, né? Pedro, o sofrimento de Pedro, quando ele então entende que ele tinha negado a Cristo. Então a gente tem aí diversos exemplos sobre essa questão. Aí continuando esse parágrafo, que ele é bastante grande, né? Do mesmo modo, as suas promessas mostram aos regenerados que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência, embora essas bênçãos não sejam devidas pela lei como um pacto de obras. Está falando o seguinte, olha, a tendência natural é que quando você obedece, você será abençoado. Não da forma como você espera, mas da forma como Deus estabeleceu. Só que a gente não deve esperar isso como um pacto, né? Isso é dado como graça divina.
Assim, de uma, o fato de um homem fazer o bem ao invés do mal, porque a lei encoraja o bem e desencoraja o mal, não é evidência de que o homem está debaixo da lei e não debaixo da graça. Ou seja, se eu consigo cumprir a lei, isso não é sinal que eu estou conquistando o pacto de obras, mas sim uma evidência do pacto da graça. Então nós precisamos entender, então um capítulo bastante interessante sobre esse assunto, que é Deuteronômio 28, em que ele trata das bênçãos da obediência e as maldições da desobediência, sendo que 2/3 do capítulo é só sobre as maldições em relação à desobediência. É natural que quando nós obedeçamos a Deus, que nós sejamos por Ele abençoados. Nós não devemos fazer pensando nisso, nós não devemos e ficar esperando isso, e a bênção nem sempre será no formato que nós estamos querendo, desejando, né? O que nós devemos fazer é obedecer e estarmos certos, né, de que todas as ações decorrentes dessa obediência são conduzidas por Deus, né, visando o nosso próprio benefício. Aqui, para vocês terem uma noção de a quantidade de passagens, né, são muitas passagens, e eu trouxe aqui Romanos 6,14, né, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, né? Então a gente já falou sobre isso, não é o pacto de obras que nós estamos, né? Nós estamos dentro do pacto da graça, e a lei, o pecado então não tem esse domínio sobre nós, porque nós somos então já regenerados, restaurados por Deus. E último parágrafo desse capítulo, e aí eu vou parar um pouquinho. Se você quiser mandar uma mensagem com dúvida, mande logo, não leve dúvidas aí para casa, né? Você já está em casa, né? Não leve dúvidas para casa. Então vamos lá, parágrafo 7, né? Os supracitados usos da lei, ou seja, obediência, essas coisas todas, não são contrários à graça do evangelho, mas estão em completa harmonia com ela. Então você olha, obedecer à lei, esperar que benefícios sejam atingidos, nada disso é contrário à graça. Na verdade, isso confirma a graça. Né? Isso confirma, porque se você consegue obedecer, é a graça de Deus agindo na sua vida. Né? É Deus atuando em você que possibilita essa obediência. Né? Então, quanto mais nós obedecemos à lei, mais nós estamos usufruindo da graça divina. Olha que privilégio, né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, né, que a obediência é algo ruim, mas a obediência é a evidência do próprio benefício que nós temos recebido de Deus, né? E por que isso, né? Pois o Espírito de Cristo submete e possibilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que se faça. Então a ideia aqui é que o Espírito Santo, né, ele opera em vós tanto querer quanto realizar, né? Só que eu faço isso de forma livre e alegre, né? Aqui a gente está falando de responsabilidade humana, né? Uma vez que Deus proporciona as condições, nós então fazemos, obedecemos, colocamos em prática aquilo que Ele requer de nós, né? Isso, como eu tenho falado, é uma evidência da graça operando em nossa vida. Olha lá o que Hebreus 8:10 está falando, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Né? E isso é um cumprimento ali de Jeremias 31:33, mostrando que aqueles que pertencem a Deus, né, eles têm não apenas essa lei gravada, mas o desejo de cumprir essa lei. Então a gente termina esse primeiro capítulo, nós temos ainda mais uns 25 minutos para ocorrer com o restante. Esse segundo capítulo ele é menor, mas eu dou agora um tempo para vocês, caso vocês queiram fazer perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, me deixe saber aí. Vocês estão muito quietos hoje. Nenhuma dúvida? Então eu vou prosseguir aqui, caso você tenha, vá mandando a sua mensagem, né? Então olha o primeiro parágrafo aí do capítulo da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Então a gente falou no primeiro lugar da lei,
de Deus, né? A lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. Nós vimos que a lei cerimonial foi cumprida, nós vimos que a lei civil ela foi extinta, uma vez que o povo de Deus não é mais uma nação, e sim a igreja, e a lei moral continua válida, né? Mas nós vimos que nós não estamos debaixo da lei, no sentido de que nós conquistamos a nossa salvação pela obediência, nós estamos sim debaixo da graça, e por eu estar debaixo da graça, eu então vou ser movido, o meu coração terá o desejo de obedecer essa lei. E uma vez que eu obedeço essa lei, como uma resposta obediente a meu Deus, né, por saber que a lei expressa a sua vontade, o seu caráter e aquilo que é melhor para mim, eu então obedeço como consequência. Isso mostra que a graça tem atuado na minha vida, né? Então agora nós vamos ver que Cristo conquistou a liberdade para nós, e vamos ver quais são então essas consequências, né? Nós não estamos mais presos ao pecado e nem à lei, e isso vai nos trazer aqui a esse primeiro parágrafo, né? A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e da maldição da lei moral. Então a primeira coisa a gente entender são grandes benefícios, né, da liberdade que Cristo ele comprou, né? Ele comprou como? Ele comprou com a sua vida de obediência e com sua morte sacrificial, né? Então para você ser livre, Cristo precisou morrer, ressuscitar e subir aos céus e estar ali à destra de Deus reinando toda a criação. Então nós somos o quê? Libertos de quê? Da culpa do pecado, né? Romanos 8, 1, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais alvo da ira de Deus, da ira condenatória, né? Então aqui grandes benefícios, né? Eu não tenho mais culpa por conta do pecado, eu não sofro mais a ira condenatória de Deus e nem recebo a maldição da lei moral. Tudo isso como resultado da obra de Cristo. Além do mais, se já não bastasse isso, tem mais coisa. Além do mais, ela consiste em serem eles libertos do poder deste mundo mal, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Então, fora aquilo que Cristo conquistou, tem mais tudo isso dentro do pacote, né? E tá aparecendo aqui... Não vou fazer essa piadinha não, que pode pegar mal. Mas a ideia é que nós, então, não sofremos mais o domínio do pecado, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque hoje nós temos a opção de escolher, em muitos momentos, não pecar. Eu escolho não pecar. E isso porque Cristo conquistou. O pecado não domina mais o meu coração. Eu ainda sofro influência do pecado, ainda de alguma forma sou afetado por ele, mas dia após dia, conforme nós caminhamos em intimidade com Deus, essa influência vai sendo cada vez menor. Cada vez mais eu me agrado menos das coisas desse mundo e cada vez mais eu me agrado mais da perspectiva eterna. Cada vez mais eu busco as coisas de Deus e cada vez mais eu busco menos as coisas desse mundo. Então isso é muito importante para a gente ter em mente, que tudo isso foi conquistado por Cristo e nos dado gratuitamente. Então, vou continuar. Essa liberdade, né, ela consiste também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos por um medo servil, mas pelo amor filial e espírito voluntário. Então, outra coisa maravilhosa, nós temos livre acesso ao Pai. Algo que o povo no Antigo Testamento não experimentava, né? Nós temos hoje apenas Cristo mediando a nossa relação com Deus. Não mais um sacerdote, um profeta, um sacerdote que levava o meu pedido de perdão a Deus e o profeta que trazia para o povo a mensagem de Deus. Hoje Deus fala conosco através das Escrituras e nós falamos com Ele através da oração. Isso é um privilégio indescritível, meus irmãos. É indescritível. E aí nós não somos mais movidos por um medo servil.
mas por um amor filial, por um espírito voluntário, é algo que vai sendo colocado dentro do nosso coração. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei. Então, assim, ó, eles também tinham, de certa forma, isso. No entanto, sob o Novo Testamento, essa liberdade foi ampliada. Agora eles são livres do jugo da lei cerimonial, a que estava sujeita a igreja judaica. Eles também têm maior confiança no acesso ao trono da graça. E eles experimentam em maior medida os dons do Espírito livre de Deus, do qual a medida comumente compartilhada pelos crentes debaixo da lei. Então aqui é uma coisa muito importante para a gente entender, é que o povo de Deus no Antigo Testamento, de uma certa forma, já usufruía desses privilégios, mas é como se fosse de uma forma mais restrita, de uma forma mais limitada. E nós que estamos, então, dentro do Novo Testamento, após a obra redentora de Cristo e a ação do Espírito Santo, nós temos esse acesso, podemos dizer que pleno, né? O Espírito Santo habitando plenamente. A gente vê uma ação do Espírito mais evidente no Novo Testamento, ele já agia no Antigo, né? Mas no Novo ela fica mais evidente, os dons de Deus ficam mais evidentes, né? Então, nós de fato somos privilegiados aí pela obra que Cristo realizou, né? Em Colossenses capítulo 1, verso 13, né, ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Então aqui nós temos essa liberdade, né, conquistada por Cristo, nos tirando da escravidão do pecado, né, e nos colocando no reino do Filho do seu amor. Vejamos então o parágrafo 2. E aí, caso você queira mandar uma mensagem, manda uma mensagem para eu ler, e aí eu consigo descansar um pouco minha voz, tá certo? Então, parágrafo 2. Só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos que são em qualquer coisa contrário à palavra dele, ou que em fé ou de culto estejam fora dela. Aqui é uma coisa muito importante. Eu tenho falado isso bastante, é muito importante porque de fato são coisas bastante relevantes para a nossa fé. O que esse parágrafo está afirmando? Que somente Deus sonda a nossa consciência e somente Deus julga a nossa consciência. Os nossos atos, as pessoas podem e devem julgar através de parâmetros bíblicos, né? Mas a nossa consciência, quem vai ter acesso? Somente o Senhor. E ele está falando que a nossa consciência está livre de obedecer doutrinas e mandamentos humanos que são contrários à palavra de Deus. O que isso significa? Isso significa que coisas inventadas por homens que não possuem fundamento bíblico, nós não devemos cumprir. Nós estamos livres de cumprir isso. A gente precisa ter muito claro, e por isso que nós presbiterianos somos bastante, alguns diriam chatos, né? Eu digo criterioso nesse sentido, de que tudo que nós cremos, nós buscamos fundamento bíblico. E normalmente não é pouco, são muitos fundamentos. Né? Por quê? Porque nós devemos ter muito claro, né? Quando a gente vê lá uma profissão de fé, uma pública profissão de fé acontecendo no culto, uma das perguntas que é feita é: a Bíblia, você crê na Bíblia como sua única regra de fé e prática? E a pessoa diz sim. Por quê? Porque é a partir das Escrituras que nós devemos extrair aquilo que nós devemos fazer. E isso fica evidente. Agora você fala assim, Léo, mas e esse tanto de doutrina, né? A gente já está no capítulo 20 da Confissão de Fé. Meus irmãos, isso nada mais é do que as Escrituras, nada mais é, né? Do que as Escrituras sistematizadas. É a partir dos ensinos da Bíblia que essas doutrinas estão estruturadas. Elas então nos ajudam a pegar o que a Bíblia traz e a colocar isso para a nossa compreensão de uma forma mais simples, né? De uma forma não mais simples, mas de uma forma mais estruturada como doutrina. A Bíblia não tinha, quando ela foi escrita, inspirada por Deus, ela não tinha o objetivo de ser apenas um livro de doutrinas. A Bíblia é a revelação do próprio Deus. Ela conta a história da redenção. Então aqui nós temos doutrinas que são a estruturação das Escrituras, né? Então
uma vez que uma doutrina não tem fundamento, eu não sou obrigado a obedecê-lo, né? Então, assim, qualquer um que crê em tais doutrinas ou obedeça a tais mandamentos por motivo de consciência, trai a verdadeira liberdade de consciência. Exigir para eles fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Então, infelizmente, hoje nós vemos muitas pseudo-igrejas, né, muitas seitas, colocando coisas além das escrituras. Né? E aqui nós podemos pegar os casos mais clássicos, né? A Universal, a Igreja Mundial, a Igreja da Graça, todas elas inventando coisas que não têm parâmetro bíblico nenhum, ou então são uma distorção descarada das escrituras. Nós temos aí, por exemplo, os adventistas, né, que agregam revelações da Ellen White. Então nós temos, meus irmãos, hoje, muitas coisas que são contrárias ao que as escrituras dizem. As escrituras são a nossa única regra de fé e prática. É somente a partir dela, somente ela é a palavra de Deus. Mas se a gente pegar a igreja católica, eles acreditam que é a palavra de Deus, mas é a igreja. Só que não, né? Porque a igreja, cada época, ela fala uma coisa, né? A gente vê esse papa hoje aí, esse papa muito doido. Cada hora ele fala uma coisa que são ensinos completamente contrários às escrituras, né? Então a nossa fé tem que estar fundamentada única e exclusivamente nos ensinos das escrituras. E aí, o texto que eu gosto demais, né, Atos 5:29, Pedro e os apóstolos lá, né, levaram uma prensa dos judeus, que era para eles pararem de pregar a Cristo e ensinar aquilo que Cristo tinha deixado. E aí Pedro, né, fala assim, ó, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a nossa objetivo final, né, é obedecer a Deus, não a homens. Né? Sempre a gente tem que ser obediente a Deus. Olha lá Colossenses 1:10. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O servo de Cristo tem como objetivo final agradar a Deus. Né? Se a nossa obediência a homens for contrária à obediência a Deus, eu paro de obedecer os homens para obedecer somente a Deus. Enquanto essas duas realidades elas não forem conflitantes, né, a gente vai ver um pouco disso, isso não é um problema, né? A gente deve, inclusive, respeitar as nossas autoridades, né? Sermos submissos às nossas autoridades. Vamos lá, meus irmãos, chegando ao final aí, se você quiser mandar uma pergunta, ainda está em tempo. Parágrafo 3. Aqueles que, sob o pretexto da liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem o propósito da liberdade cristã. Esse propósito é que, tendo sido libertados das mãos de nossos inimigos, possamos servir ao Senhor sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. Então esse parágrafo aqui é muito bom para contrariar o que muitas pessoas gostam de fazer, né? Então assim, olha, se eu sou livre, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou viver a vida do jeito que eu quero. E é exatamente o contrário da proposta bíblica, né? Então, a liberdade cristã, ela não deve ser usada para cometer pecado, ela não deve ser usada para ser conivente, ser cúmplice de qualquer concupiscência. Nós não devemos, meus irmãos, compactuar com essas práticas, porque isso é exatamente o contrário da nossa liberdade. Se eu fui liberto do pecado, por que eu vou pecar? A minha liberdade está exatamente no fato de eu poder não mais pecar, de eu escolher não pecar. Então, aqueles que de forma deliberada fazem isso, né, cometem uma agressão à sua liberdade e talvez estejam demonstrando que de fato ainda não possuem essa liberdade. Esse propósito é que, tendo se libertado das mãos dos inimigos, né, possa servir ao Senhor. Então, a nossa liberdade da escravidão do pecado nos leva ao serviço de Jesus Cristo. Né? Então, Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Então aqui a gente vê o amor atuando
o serviço ao próximo, então amor ao próximo, e nós não estamos então aqui tendo espaço para dar oportunidade à carne. 1 Pedro, capítulo 2:16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ou seja, aquele que é servo de Deus deve se parecer com ele. Aquele que é servo de Deus deve não usar dessa liberdade para viver uma vida em pecado. E João 8,34, né, outro clássico, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E a ideia daqui do que comete é aquele que vive em pecado deliberado, né? Nós sabemos que nós cometemos pecado, né? Mas aqui nós estamos, só que nós também ao mesmo tempo sabemos que nós somos libertos dessa escravidão por Jesus Cristo. Então a ideia é que se você, achando que está usando a sua liberdade para viver uma vida de pecado, você só está mostrando que você ainda é escravo dele, que você nunca foi de fato liberto. E aí, quarto e último parágrafo: visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, aqueles que, sob esse pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo ou qualquer exercício dele, seja civil ou religioso, resistem aos mandamentos de Deus. Aqui, isso se encaixa muito no momento que nós vivemos, né? Esse texto mostra, né, e aí todo o fundamento bíblico, que a nossa liberdade, né, a liberdade que Cristo comprou para nós, é para que nós mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, né? Então, o exercício do amor cristão, edificação do próximo, né? E isso reflete dentro da sociedade. Então, dentro da minha liberdade cristã, eu não posso me opor a uma autoridade legitimamente instituída, né? Então, seja civil ou religiosa. Então, nós precisamos sempre orar pelos nossos governantes. Nós devemos sempre obedecer os nossos governantes, desde que essa obediência não seja contrária aos ensinos de Deus, desde que essa obediência não demande que eu desobedeça a palavra de Deus. Então, uma vez que... Vou dar um exemplo claro aqui. Eu não concordo com o rodízio que foi estabelecido na semana passada. Graças a Deus ele já caiu, né? Mas eu não concordo com o rodízio. Mas o prefeito tem autoridade para estabelecer esse rodízio. E eu, obedecendo o rodízio, em nada estou descumprindo a palavra de Deus. Ou seja, eu preciso respeitar o rodízio. É mais ou menos essa ideia. Uma vez que a autoridade foi legitimamente instituída, né, eles foram eleitos, se aquilo que eles estabelecem não são contrários às escrituras, nós devemos acatar, mesmo que nós não necessariamente concordemos, tá? Isso em alguns momentos é bem difícil, né? Eu vou parar de falar aqui, senão você vai me achar muito contestador, né? Mas nós precisamos ter isso em mente, tá certo? Nós precisamos obedecer às nossas autoridades enquanto elas não demandarem que nós desobedeçamos a palavra de Deus. E digo mais, não apenas obedecer, nós devemos orar pelas nossas autoridades, né? Seja para Deus convertê-los, para Deus usá-los, para Deus pesar a mão, né? Para que Deus faça com que eles governem para o povo e não para os seus interesses próprios, né? Então eu te desafio a orar pelos nossos governantes, não apenas aqueles a quem você gosta, ou pode ser que você não goste de nenhum, mas nós precisamos orar. São eles que foram instituídos por Deus na nossa nação. Em alguns momentos nós podemos pensar que Deus pode ter feito isso para nos mandar juízo. Pode ser que sim. Nós não sabemos o motivo, né? Mas nós sabemos que se Deus não agir, né, a situação só tende a piorar. Então olha lá, 1 Pedro 2, 13 e 14, né? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor,
quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Caso você queira um grande resumo sobre o papel do Estado e a vida do crente, Romanos 13, né, pode ler lá, bastante interessante, mas o que esse texto nos traz é que as autoridades humanas também são instituídas por Deus, né, e dentro das suas esferas de atuação, nós devemos então respeitá-las e obedecê-las enquanto isso não contrariar a nossa fé. Caso contrarie a nossa fé, devemos optar pela nossa fé, pelo nosso Deus e esperar as consequências que forem necessárias, né, cientes de que nós estamos fazendo aquilo que é correto. Então, a parte final do parágrafo 4, ou aqueles que são culpados de tais opiniões ou práticas errôneas, por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destruidores da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podendo legalmente ser responsabilizados e processados vindo a sofrer censuras eclesiásticas. A ideia aqui é que as pessoas que corrompem a paz da igreja, as pessoas que, devido às suas práticas, a forma como elas expressam a sua opinião, a forma como elas influenciam as pessoas, se elas estiverem destruindo a paz externa da igreja, ou seja, a paz como não a interna do ser, né, mas a externa, as relações, né, no respeito à autoridade, os líderes da igreja, no respeito aos irmãos da igreja, elas podem ser legalmente responsabilizadas e processadas, né, e vindo a sofrer censuras eclesiásticas. Essas responsabilidades aqui, responsabilizados e processados, num primeiro momento nós estamos pensando aqui nos tribunais eclesiásticos, né, na igreja presbiteriana o processo de disciplina é um julgamento com direito à defesa, apresentação de provas e tudo mais, né? Esse processo visa a recuperação da pessoa, que ela abandone a prática pecaminosa, se volte para Deus, né? Mas nós devemos estar cientes disso nesse primeiro momento. Então, uma vez que a pessoa pratica esses pecados, ela contribui para que a paz dentro da igreja não exista, né? Essa pessoa ela precisa ser, então, passar por um processo e aí sofrer censuras eclesiásticas, que seria disciplina. Em outro sentido, né, nós, quando descobrimos práticas pecaminosas, que além de pecaminosas são crimes, nós devemos também entregar essas pessoas às autoridades responsáveis. Então, um exemplo, se nós descobrimos um pedófilo no meio da igreja, além dele ser disciplinado eclesiasticamente, ele tem que ser entregue às autoridades para que ele responda criminalmente por isso. Né? Se nós descobrirmos pessoas que sonegam dinheiro, homicidas, enfim, nós então devemos ter noção da situação das esferas. Aquilo que compete à igreja nós fazemos, mas nós não podemos ser coniventes, né? E não fazer com que essas pessoas respondam criminalmente por aquilo que elas fizeram. Então nós devemos, de fato, comunicar às autoridades e essa pessoa, como uma boa cristã, tem que aguentar as consequências do seu pecado, né? As consequências da lei, porque isso é o melhor que ela pode fazer, né? Obviamente, após já ter se arrependido e abandonado essas práticas, né? Então, aqui nós precisamos entender que a nossa liberdade não nos dá direito a fazer balbúrdia, a nossa liberdade não nos dá direito de atazanar a igreja, a nossa liberdade não nos dá direito a que a nossa opinião suplante a palavra de Deus e a liberdade dos nossos irmãos, né? E, consequentemente, cada um responderá por isso. Então, nós temos aí, né, Hebreus 13, 17, obedecer aos vossos guias, né? Aqui está falando de responsabilidades espirituais, apontando para os guias espirituais, né? E sede submissos para com eles. Então, quando nós professamos a fé e quando nós, na igreja presbiteriana, nós fazemos um voto, né? Nós juramos que nós permaneceremos submissos às autoridades impostas na nossa vida, enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras, né? Então, é nesse sentido que ele está falando aí no texto. É isso que o texto está nos trazendo. Então, inclusive, eu devo obedecer
as autoridades, mesmo quando eu não acho que eles estão fazendo a coisa correta, mas essa coisa não é contrária às escrituras. Então, vão tomar uma decisão, aos meus olhos não é a melhor decisão, mas essa decisão não contraria as escrituras. Eu tenho que acatar essa decisão, porque eles são líderes instituídos por Deus e através deles é que Deus conduz a igreja. Nós precisamos compreender muito bem essa ideia de liderança dentro da vida da igreja, para nós pararmos de arrumar problema para nós e para a igreja, né? Então, dentro da igreja presbiteriana, nós temos o pastor, uma autoridade, nós temos os presbíteros, outras autoridades, e os diáconos, que também são oficiais da igreja, né? E nós temos, então, os responsáveis pela administração e condução, o pastoreio da igreja, né? Os presbíteros junto com o pastor, né? O conselho. Então, nós devemos acatar as decisões que o conselho faça, desde que elas permaneçam coerentes com as Sagradas Escrituras, mesmo que eu não concorde. Tá? Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. E, por exemplo, nos diáconos, nós devemos acatar tudo que eles definem dentro da ordem da igreja, da ordem de culto, né, dos procedimentos que eles definem, desde que não sejam contrários às Escrituras, mesmo que eu não concorde. Tá certo? E aí ele vai falar, pois, olha só, esses guias espirituais, né, nós temos que ser submissos para com eles, por quê? Pois eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Então eles prestarão contas diante de Deus, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, meus irmãos, hoje foi um pouco mais corrido, a gente acabou lendo um pouco menos das Escrituras, porque nós tínhamos aí bastante conteúdo, né, bastante parágrafo aí, e eu vou dar aqui alguns instantes para que vocês coloquem aí alguma das suas dúvidas, né, se vocês as tiverem. Não, como eu brinquei com vocês, não vá para casa com dúvidas, né? Então eu vou dar uns instantes, vou beber uma água e ficar aguardando o seu retorno. Caso dúvidas não surjam, nós oraremos e encerraremos para que possamos então prestar culto a Deus. Acabei de ver aqui uma pergunta da Tânia no grupo, né? Os que não são cristãos e obedecem à lei, Deus tem pacto com eles? Tânia, eu te afirmo com toda certeza que nenhum não cristão obedece à lei, né? Ele pode obedecer parcialmente, mas nós vimos que se eu descumpro um pedaço da lei, eu já sou culpado de toda, né? Nem os cristãos conseguem cumprir plenamente a lei, né? Então nós também seríamos culpados se Cristo não tivesse pagado, né? Então Deus não tem pacto com eles, né? Deus tem uma aliança para com o seu povo, aqueles que foram eleitos por ele, aqueles por quem Cristo realizou a sua obra de obediência, sua obra redentora de morte e ressurreição, e aqueles em quem o Espírito Santo habita e age no coração, dando vida, regenerando, né? Não sei se ficou claro para você, Tânia, mas então Deus não tem uma aliança com os não cristãos. Tá bom, por enquanto nenhuma dúvida aqui além dessas. Depois, Tânia, me deixa saber se ficou claro para você. Vou então encerrar aqui, sem nenhuma outra novidade. Vou encerrar fazendo uma oração. Então oremos, irmãos. Pai, muito obrigado por esse momento que nós tivemos. Muito obrigado pela sua lei, né? Ela revela parte de quem o Senhor é, o seu caráter, aquilo que te agrada. Muito obrigado, pois ela também nos ajuda nessa vida, nos ajuda a fazer aquilo que é correto, nos ajuda a evitar aquilo que é errado. Através dela nós podemos ser abençoados. Obrigado
pela liberdade conquistada pelo teu Filho Jesus Cristo. É através dela que nós podemos viver sem culpa pelo pecado e podemos obedecer à lei de forma amorosa, de uma forma como um filho que quer obedecer a um pai, contente, ciente de que esse pai sabe o que lhe pede. Peço que o Senhor também nos ajude, então, nesse momento, né? Não só nesse momento, mas em toda a nossa vida, que teu Santo Espírito esteja trabalhando em nós e nos levando cada vez mais a uma vida de obediência, uma vida de apego à lei, e cientes de que nós nada conquistamos através dela, mas sim que nós fazemos isso por gratidão, por obediência, e certos de que estamos vivendo de uma maneira melhor e de uma maneira que lhe agrada. Nos ajuda nisso, Pai. Somos fracos, tendemos a falhar. Peço que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, aceite o culto que prestaremos a Ti. Que o Senhor esteja nos conduzindo ao longo dessa semana, nos fortaleça. Te pedimos pela nossa nação, por essa situação em que vivemos. Te pedimos pelos nossos governantes, dê a eles sabedoria, Pai. Que eles governem para o povo, que eles não estejam buscando interesse próprio e que aqueles que estiverem fazendo isso, Pai, pesa a sua mão sobre eles. Traz à tona os esquemas ilegais, as coisas ilícitas que eles fizeram. Traga juízo, punição a todos eles, Pai. Conduza, não se esqueça do teu povo aqui, que a tua igreja possa testemunhar durante esse período e que nós possamos, então, resplandecendo a sua luz, fazer parte aí, Pai, contribuir para a expansão do teu reino. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Meus irmãos, então, muito obrigado aí pela sua presença. Que você tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe, te guarde. E que, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para a honra e para a glória dele. Fiquem com Deus, abraço e até a próxima.